Se você acha que um governo que não funciona é ruim, espere para ver a tragédia que são governos que funcionam. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Muita gente aqui no Brasil tem aquele pensamento: o nosso governo não funciona, mas não é questão de abandonar a ideia, precisamos apenas aperfeiçoar o governo, votar certo e tudo ficará bem. Como vocês sabem, eu discordo disso. O fato é que a ideia em si de governo, a ideia de haver uma casta de pessoas que decide as leis, que implementa coercitivamente regras de conduta sobre a população, é inerentemente errada. Governos mais organizados que o nosso acabam apenas levando a problemas ainda piores. Exemplos não faltam. Em junho deste ano, contamos a história trágica da Noruega no vídeo O Escândalo Barnevernet, a tragédia dos estados supercontroladores. Mas essa tragédia de estados supercontroladores não se resume à Noruega. A Holanda também protagonizou nos últimos 5 anos um escândalo absurdo que envolve benefícios sociais, multas astronômicas, perseguição a pobres e imigrantes e até o Estado retirando guarda de crianças. O escândalo dos benefícios sociais holandeses estourou no início desse ano e acabou com a renúncia de toda a cúpula do governo holandês. Mas até chegar nesse ponto, foram milhares de famílias que passaram pelo pesadelo burocrático digno de Franz Kafka. A coisa começou quando o governo holandês suspeitou de fraudes no benefício social de creche. Famílias de baixa renda na Holanda recebem um auxílio do governo para pagar creche e outras despesas de crianças pequenas. Em 2015, suspeitou-se que haveria pessoas fraudando o sistema para receber valores indevidos, acima do que tinham direito. O governo, preocupado em manter uma visão de austeridade, lançou uma enorme investigação e convocou milhares de pessoas a comprovar seu direito a tal benefício. E, de fato, muitas pessoas não apresentaram as evidências requeridas pelo governo, o que fez o início de vários processos administrativos. Tais benefícios foram suspensos e, mais do que isso, o governo emitiu multas altíssimas para essas pessoas, valores muito maiores até do que elas tinham recebido de benefício. Você pode pensar, bem, se elas estavam de fato fraudando o sistema, é justo que o governo não apenas cobre o que pagou a elas, mas também puna essas pessoas exigindo um valor ainda maior. O problema é que muitas das pessoas que não comprovaram a necessidade do benefício não o fizeram apenas porque não sabiam que tinham que fazer. O governo mandou cartas em holandês para a casa dos participantes exigindo que eles apresentassem documentos e coisa e tal. Mas muitos haviam se mudado de endereço, outros, principalmente imigrantes mais pobres, simplesmente não conseguiram entender a carta. Portanto, acabaram se vendo em uma situação que eram acusados de fraude sem que tivessem de fato fraudado nada. Pior, a enorme eficiência do governo holandês entrou em cena. Em tese, uma vez que não comprovaram a legitimidade do auxílio, eles precisariam pagar a multa, mesmo que quisessem questionar a situação depois na justiça. Essas pessoas foram cobrados valores absurdos, principalmente para quem, de fato, é uma pessoa de baixa renda. Alguns se desdobraram para pagar e ficaram em situação muito ruim, mas a maioria simplesmente não tinha dinheiro para pagar. E aí entrou a eficiência do governo. Pessoas foram despejadas, tiveram seus bens bloqueados, até as contas correntes foram esvaziadas para pagar uma multa que era injusta. Pior, isso aconteceu com as famílias mais pobres, mais carentes, justamente aquelas com menor capacidade de se defender do Estado. As famílias atingidas pela eficiência estatal holandesa efetivamente começaram a ter dificuldades ainda maiores. E daí entrou a tragédia final. O Estado começou a tomar a guarda das crianças dessas famílias, alegando que os pais não tinham mais capacidade econômica para cuidar dos filhos, sendo que foi o próprio Estado que tirou diretamente dessas famílias tal capacidade econômica. Atualmente se conhece mais de 1.100 casos de famílias destroçadas dessa forma, mas estima-se que tenha sido muito maior o estrago. Finalmente, no ano passado, algumas pessoas atingidas começaram a conseguir a resolução do problema na justiça e com a ajuda de alguns políticos e jornalistas. Quando o caso todo veio à tona, foi um escândalo de grandes proporções por lá. Todo o governo renunciou devido a essa barbaridade, porque simplesmente não tinha mais sustentação moral para continuar a governar.
governar. Mas veja, nesse meio tempo você teve centenas de casais que se divorciaram porque não conseguiram aguentar a pressão financeira, crianças traumatizadas pela falta de recurso e depois, por serem separadas de seus pais e colocadas sob a tutela do Estado em orfanatos, pessoas cuja vida foi totalmente destroçada com cobranças indevidas e que vão ter que recomeçar do zero agora. Será que a mera destituição do governo é suficiente para reparar o dano causado? E de novo, você pode pensar, mas olha, o governo funcionou, sempre haverá erros, se pelo menos o governo corrige os erros, a coisa tende a melhorar com o tempo. No final, reconheceram o erro, estão indenizando as famílias e tudo mais. Sim, o governo lá funciona melhor que o daqui, não se discute. Mas funcionar melhor significa funcionar melhor tanto para o bem quanto para o mal. Esse caso foi identificado e resolvido. Ele vinha desde 2015. Quantos outros casos absurdos, cobranças indevidas, perseguições covardes do Estado a indivíduos não aconteceram também neste período e, ao contrário deste caso particular, ninguém ficou sabendo e as pessoas afetadas simplesmente estão fracas demais para lutar. O problema do governo é anterior a ele funcionar ou não. A ideia de que é possível destacar uma parte da sociedade que irá tomar decisões e comandar o resto da sociedade de forma coercitiva, usando o monopólio da violência, é, por definição, errada. Como destaca Frédéric Bastiat em A Lei, a ideia de que é preciso um governo para gerenciar as pessoas é falha no momento que tal governo é composto por pessoas. Se as pessoas são falhas, se as pessoas são violentas por natureza, esse sistema vai levar fatalmente a iniciativas falhas e violentas com consequências trágicas para toda a sociedade. Burocratas, legisladores, políticos, todas essas pessoas erram. Dar a elas o direito de uso exclusivo da força, da coação, inevitavelmente vai levar à violência injustificada contra indivíduos, devido a falhas nas decisões dessas pessoas. Se o ser humano é inerentemente ruim e predisposto à violência, separar uma parte das pessoas e colocá-las para comandar as outras não vai resolver problema algum. Apenas vai exacerbar a violência e a maldade daqueles que estão na posição superior contra quem não tem tal privilégio. E não adianta dizer, mas o Estado são as leis, são as instituições, não são as pessoas. Isso é a desculpa mais idiota do mundo, porque quem cria as leis são as pessoas, quem cria as instituições são as pessoas, quem interpreta as leis são as pessoas, quem fazem as instituições funcionarem são pessoas. Pessoas tão falhas e violentas e ruins quanto o resto da sociedade que pretendem governar. Uma vez que a falha do governo é na origem da ideia, na incapacidade de um grupo de pessoas julgar o que é melhor para outro grupo de pessoas, não importa a eficiência do Estado. Na verdade, isso se torna até uma coisa extremamente perigosa, porque o Estado vai usar toda essa eficiência justamente para seguir ordens de pessoas dentro dele. Se forem ordens erradas e falhas, a eficiência é pior nesse caso. Uma sociedade voluntária em que pessoas se associam a ordenamentos legais voluntariamente não está livre de problemas. Evidente, nenhuma sociedade humana está. Mas o fato da estrutura jurídica prescindir de coação, não usar violência ou uso exclusivo da violência, torna a capacidade dessa estrutura errar muito menor. Erros vão continuar a acontecer, mas ninguém seria capaz de travar seu pagamento no banco devido a um erro de um burocrata eficiente. A Sociedade de Leis Privadas é a única organização humana ética possível. Se você quer saber o que é uma sociedade de leis privadas, veja o vídeo O que é uma sociedade de leis privadas no meu outro canal, o Ancapsu Classic. Apenas como um adendo, repare como grande parte do atrito entre governos e indivíduos na Europa tem a ver com filhos, com crianças. Isso deriva do fato de que este é o maior problema para governos por lá. A baixa taxa de fertilidade europeia ameaça não só a economia, como ameaça a toda a organização social vigente. Esse tipo de problema simplesmente não existiria numa sociedade libertária porque ela não está restrita a fronteiras físicas. Sendo uma boa organização com boas leis privadas, poderia abraçar pessoas no mundo todo se quiser. Mas é um problema crucial na Europa neste momento. Falamos mais sobre isso também no vídeo A Implosão Demográfica que Assombra o Mundo. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Cara Baker, escrito e narrado por Peter Turguniev. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes.
aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!